Senhoras e senhores, o Fluminense venceu o Clássico ontem no Maracanã. Central Fluminense estava presente, pé quente, como sempre. Vou trazer informações, porque tem polêmica de adversário contra a torcida do Fluminense. Aí o vice-presidente do Fluminense rebateu. Fernando Diniz falando sobre 2 jogadores que atuaram na vitória do Clássico. E também, será que tá chegando reforço no Fluminense? Porque o ídolo tricolor parece que tá com os dias contados e tem declaração forte dele, hein? Vou colocar o vídeo aqui na tela. Deixa o seu like, ative as notificações. Vambora? Porque tá cheio de notícia boa nesse vídeo da Central. Gente, vamos lá. Falar de Thiago Silva, uma novidade aqui. Porque o Chelsea enfrentou o Manchester City ontem. Aconteceram algumas coisas, o Thiago Silva saiu chorando da partida, o Chelsea foi eliminado e também teve uma postagem, vou colocar aqui na tela agora, da esposa do Thiago Silva falando que era a última dança em Wembley, ou seja, a última partida dela em Wembley, do Thiago Silva, talvez. E isso, né, claro, ontem teve o clássico Fluminense e Vasco e acho que ficou até de uma forma secundária, né, o Fluminense vence e tal, e isso volta à tona mais na parte da noite. Então, a gente fica nessa expectativa da volta do Thiago Silva e ele deu uma declaração ao TNT Sports, galera, que ele fala que já tem a decisão tomada, que a notícia sairá nos próximos dias, e aí, torcedor tricolor, não tem como a gente não noticiar, na verdade, isso aqui. É muito importante. Cara, ontem a partida da zaga do Fluminense foi muito preocupante. Se você ainda é contra a volta do Thiago Silva, eu acho que é melhor você rever o jogo de ontem contra o Vasco, porque a gente precisa ir muito desse cara. Vou colocar aqui o vídeo da declaração dele na tela, para a gente ouvir e analisar tudo que foi falado pelo Thiago Silva. Os jogadores que ficarem aqui para o ano que vem tem que ter essa consciência que o Chelsea é muito grande e nós precisamos fazer mais. Isso que a gente está fazendo não é suficiente, então acho que a gente tem que olhar no espelho e ver o que a gente pode agregar mais para o time. Você fala em próximo ano, a torcida canta o seu nome, cara, de maneira quase que compulsiva durante o jogo. Você já sabe se fica? Vocês vão saber nos próximos dias aí. Não quero falar nada agora com a cabeça, com a derrota, um pouco da tristeza. Mas mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, a notícia vai sair. Mas você tem uma decisão? Na minha cabeça já tem uma decisão sim. Mas acho que não é legal nesse momento a gente falar sobre isso. Te peço até desculpa. E daqui a pouco vocês vão saber. Eu sei que você não vai falar, mas até agora, até aqui... Tá aí a declaração do nosso Thiago Silva. Uma declaração forte, importante. Falou que nos próximos dias a gente vai saber da notícia. A notícia vai sair, vai se espalhar da decisão pessoal do Thiago Silva. A gente fica nessa expectativa do Thiago Silva realmente voltar a jogar com a camisa do Fluminense, até porque a gente precisa muito de um zagueiro para substituir o Nino, e eu não vejo ninguém no mundo melhor do que o Thiago Silva para substituir o Nino. Ele fala que ainda tem mais alguns anos de futebol, ou seja, acho que ele planeja jogar mais 2, 3 anos aí de futebol, e que seja aqui no Fluminense. Tô nessa expectativa porque meu sonho, um dos meus sonhos como torcedor é ver o Thiago Silva de volta no Fluminense. Eu estive na despedida dele contra o Ipatinga em 2008, jogando em alto nível, né? Tá jogando com o Manchester City, ainda é um dos melhores zagueiros do mundo. Eu sempre endosso isso aqui. O Thiago Silva voltaria para o Fluminense sendo o melhor zagueiro do continente. Muita gente não tem noção disso, que mesmo aos 39 anos ele ainda é um dos melhores jogadores da sua posição no mundo. Tomara que o Thiago Silva venha para o Fluminense. Tá aí essa declaração muito importante do Thiago sobre a sua saída do Chelsea. Vamos falar de Fernando Diniz, que parece, né? Quem poderia imaginar? Fluminense escalando todo mundo na sua posição, no seu quadrado, a gente poderia chegar à vitória. Tudo bem.
A atuação da defesa do Fluminense foi uma coisa, principalmente no segundo tempo, quando entra o Antônio Carlos, desesperador. O Fluminense correu sérios riscos aí de não vencer a partida. Mas vencemos e isso dá um pouquinho de esperança para o torcedor do Fluminense. E eu separei uma declaração importante do Fernando Diniz sobre o Martinelli e também sobre o Antônio Carlos. O Fernando Diniz estava sendo muito criticado pelas improvisações na defesa, recebeu muitas críticas por conta de colocar o Martinelli, que foi um dos destaques do jogo de ontem no meio campo, né, na posição dele. Na zaga, o André também, como zagueiro, ele exaltou a capacidade do Martinelli e falou também sobre a entrada do Antônio Carlos, tá? Eu vou falar aqui a declaração do Fernando Diniz. Acho que ele fez um bom jogo hoje, acabou sendo premiado com gol. Um cara que tem muito volume. Quando a gente tem jogadores à disposição, a gente vai procurar pôr sempre o melhor time. Hoje jogaram o Felipe Melo e Manuel, depois coloquei o Antônio Carlos. O Antônio está muito bem nos treinamentos. É muito bom no jogo aéreo e o jogo pedia isso. No dia que a partida pedir outra coisa, aí a gente achar que vai ter mais chances de ganhar de outra maneira, vamos fazer de outra maneira, como fizemos várias vezes. Está aí essa declaração do Fernando Diniz. Cara, o Fluminense, na minha concepção, assistindo o jogo do estádio, deu para ver que o Fluminense era muito superior ao Vasco. Você viu o Fluminense muito melhor do que o Vasco durante a partida. As construções de jogadas, as articulações de jogada do Fluminense era de uma forma muito mais refinada, né? Muito mais técnica. O Vasco era aquela bola longa, tentava em posição física, bola aérea. O Vasco sempre levava a bola no fundo para cruzar a bola para o Verratti, para os jogadores também que chegavam, né, na infiltração, pisando na área. Mas mesmo assim o Fluminense ainda correu muitos riscos. A defesa do Fluminense ainda não está bem encaixada. Eu ainda acho que, claro, tem a questão das peças, sim, das peças de jogadores que estão jogando, mas tem a situação da forma que é armado esse sistema defensivo do Fluminense. Toda vez que o adversário recupera a bola do Fluminense, o portador da bola, eu já falei isso aqui na live, ele fica muito livre. Ele fica com uma liberdade de avançar, de pensar, de fazer tudo o que ele quiser. Ninguém dá a primeira pressão. E isso causa dificuldade, sim, na hora que a gente perde a bola. O Fluminense, na minha concepção, foi melhor do que o Vasco, pelo que eu vi do estádio. Eu ainda não tive a chance de assistir o VT até o momento que eu gravei esse vídeo. Só que, mesmo assim, o Fluminense ficou até o final com o resultado inseguro, não estava seguro do que ganharia o jogo, né? O Vasco teve uma oportunidade, acho que até que estava impedido, do Cleiton Silva, né? Cara a cara, o Fluminense cedeu aquela chance ali, ó. Eu até lembro a jogada, o Fábio foi tentar sair rápido nos acréscimos, sair em velocidade, pô. O Fábio com 43 anos, cara, querendo sair rápido num clássico quente. O Fluminense estava tomando pressão. O Fluminense perde a bola e toma esse contra-ataque que poderia custar a vitória do Fluminense no clássico de ontem, mas essa vitória no clássico nos dá a esperança, né, de dias melhores no Fluminense, que uma escalação um pouquinho mais equilibrada, o Fluminense rende. A gente viu os jogadores jogando bem, o Paulo Henrique Ganso bem, eu vi o John Ares movimentando bem, o Marquinhos bem, Douglas Costa entrou muito bem no segundo tempo, sem estar naquela bagunça, entrando ali na ponta direita. Ele vai ajudar, vai contribuir bastante. Eu gostei dessa partida do Douglas Costa. Acho que ele vai ser muito útil ao Fluminense. E aí, claro, a gente pode questionar aqui, será mesmo que o Fernando Diniz estava inventando tanto ao ponto de colocar volante na zaga? O Antônio Carlos entrou muito mal ontem. O Fernando Diniz diz que ele está treinando muito bem. Pode ser a falta de ritmo de jogo? Pode também. O Antônio Carlos, muito tempo que ele não consegue ter um ritmo, uma sequência de jogos. Ele teve no início do Campeonato Carioca, contra times pequenos. Pode ter sido isso também que prejudicou, ele sentiu um pouquinho da impaciência da torcida, da pressão da torcida, mas é um jogador experiente, não deveria sentir tanto, né? Mas fica como registro aqui a vitória do Fluminense, né? Acho que a vitória ontem era muito mais importante do que a atuação. O Fluminense chegou nessa terceira rodada sem vencer no Campeonato Brasileiro e com algumas dificuldades. Vitória Fluminense, já estamos na primeira página e vamos torcer, né, que o Fluminense entre no eixo e volte, né, a pensar, a sonhar
com o título brasileiro, que é todo o tricolor tá com essa expectativa de título brasileiro. Mas o Fluminense precisa corrigir, gente, sistema defensivo. O Fluminense tomou gols em todos os jogos da Libertadores até aqui e todos os jogos do Campeonato Brasileiro até aqui. É muito preocupante. Agora vamos falar da palhaçada que fez o Ramon Dias. Perdeu, esse meio de semana falou besteira, o Fluminense deu uma provocada no meio de semana, né? Botando vídeo de mulheres, ontem fez isso também, né? Uma frase machista do Ramon Dias, se eu não me engano, depois da derrota pro Bragantino, né? Enfim, o Fluminense, claro, aí a gente pode falar assim, tinha um público baixo ontem com o nosso mando, isso aí é importante frisar, mas o técnico adversário não tem que falar nada. Ele ironizou o público no clássico. Abre aspas para o Ramon Dias. Me surpreendeu que num clássico tão importante do Rio tenha tão pouca gente. Não sei o motivo, não pode dizer. É uma lástima porque é um espetáculo de dois times que tem muita torcida com muitos fãs. E o Vasco poderia ter enchido tudo. Me surpreendeu, parecia na pandemia. Risos. Um jogo na pandemia. Se você dá a metade do estádio ao Vasco, ele vai encher. Não sei por que não se pôde dividir o estádio. Segundo o Ramon Dias. E para toda ação tem uma reação. O vice-presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, postou lá no Twitter, né? E a gente já tinha informado aqui na Central que o público não foi dividido porque o Vasco não aceitou o acordo proposto pelo Fluminense. O Vasco queria ficar no setor sul, né? Se eu não me engano, a última instância foi de que, para o jogo como mandante, o Vasco queria ficar no setor sul e o Fluminense não aceitou isso. O Fluminense queria ficar no setor sul e o Vasco no setor norte, dividindo o estádio nos dois jogos, só que o Vasco queria ficar no setor sul como mandante. No retorno, o Fluminense não aceitou. O Fluminense que procurou o Vasco para ter esse clássico 50-50, mas enfim, o acordo não seguiu, né, para frente. Aí o Matheus reafirma que o Fluminense é a favor dos clássicos 50-50, importante, né? O clássico Fluminense-Vasco parou em dividir o estádio em 2017. Na época, se eu não me engano, o Eurico era o presidente, botaram o jogo lá em São Januário, cortou isso, né? E aí o Fluminense depois começou a fazer 90-10 contra o Vasco. Aí depois o Botafogo também, com a situação do Engenhão, parou de dividir o estádio lá. E o Botafogo é visitante só Fla-Flu hoje, dos clássicos que tem o Fluminense, tirando os jogos do Campeonato Carioca, que é obrigatório ter 50% de cada, tem isso, né, nos jogos, né, de Brasileirão, enfim, Copa do Brasil e assim que seja. E aí o Matheus também deu aquela provocada no final. Se o treinador trabalhasse mais e ironizasse menos, poderia ter conseguido um resultado melhor no jogo. Boa noite. Então o Ramon Dias poderia ter dormido sem essa. E a equipe do Vasco muito fraca, né? Eu acho que o Ramon Dias ele tem que estar preocupado com a equipe dele, que mostrou ser uma equipe limitadíssima e que, sinceramente, sem zoação aqui, e aqui eu tô falando sério, não é nem zoação, o Vasco vai brigar mais uma vez contra o rebaixamento, mesmo gastando milhões e milhões em contratações. Realmente é um time muito limitado. Gente, muito obrigado por você acompanhar esse vídeo até aqui. Deixa o seu like e ative as notificações. Um abraço a nossos tricolores. Tamo junto.